Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Depois de algum tempo aí que a gente teve um certo hiato de um mês e pouco, estamos de volta. E para começar aí, vamos falar um pouquinho sobre o Botafogo, que eu acho que talvez seja a principal história dos times brasileiros, de Série A, né, dos maiores times brasileiros, nesse início de ano. E por que isso, né? E obviamente imagino que vocês já saibam, ou pelo menos suspeitem, o Botafogo, né, veio do ano passado das maiores glórias que esse clube já teve, com o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano, depois de um hiato gigante de muitas décadas sem ganhar um título realmente de primeira prateleira. E depois desse fim de ano mágico do Botafogo, ele passou por algumas mudanças, principalmente a perda do Luiz Henrique, que era o melhor jogador do time, um jogador diferente, um craque de bola, do Almada, que era um jogador também muito importante ali na função do ataque do time, e obviamente do técnico, que talvez no final das contas tenha sido a maior perda de todas. E por que eu digo isso? Porque nós estamos agora no dia 28 de fevereiro, né, que é quando estou gravando esse vídeo, e só hoje foi anunciado o novo técnico do Botafogo. Lembrando, né, que fevereiro é um mês mais curto, então é virtualmente 1º de março. O Botafogo, ele passou nesse ano, além do período de férias, todo janeiro e todo fevereiro sem um treinador. Jogando, obviamente, com um interino, e já tem algum tempo com outro interino, que agora é interino permanente, que é o Caçapa. Antes era o Cláudio Leiria, se eu não me engano o nome dele, que era da base. E isso, obviamente, resultou em um início de ano extremamente complicado para o Botafogo. Né? Um time que tinha vindo de um ano de ser o melhor time do Brasil e da América, começou 2025 como um dos piores times da Série A. Fez um campeonato estadual, um campeonato carioca pífio, horroroso. Beleza, que os times grandes não levam muito a sério o campeonato carioca. Demorou 4 a 5 rodadas para começar a jogar os titulares. Mas ainda assim, nenhum dos 4 grandes levou muito a sério no Rio de Janeiro o campeonato estadual. Tanto que o Vasco e o Fluminense só conseguiram se classificar para as semifinais na última rodada, quase na Bacia das Almas. O Flamengo nadou um pouco mais de braçada. Só que o Botafogo devia ter feito algo pelo menos similar a esses times. O Botafogo é melhor do que o Fluminense, é melhor do que o Vasco. Né? No papel, pelo menos. Não hoje, mas no papel. E deveria ter se classificado. Ou, putz, ter pelo menos disputado. Às vezes, pô, não deu, acabou ficando em quinto. Volta Redonda fez um grande campeonato estadual. Beleza. Só que não foi isso que aconteceu. O Botafogo, ele desistiu do campeonato de uma forma meio bizarra até, porque não ficou nem em oitavo. Porque no Campeonato Carioca, ficar até em oitavo te leva a Taça Rio, que o quinto e o oitavo jogam ali como se fosse um campeonato B, né? Um playoff B. Porém, isso te dá uma vaga na Copa do Brasil. E o Botafogo ficou em nono. Em nono de 11 times? Eu acho que são 11 times, Campeonato Carioca, 11 ou 12. É uma coisa ridícula, considerando que o Bangu, que foi o último colocado, já estava rebaixado há muito tempo. O Botafogo ficou na frente de um ou dois times que realmente tentaram alguma coisa no campeonato. É bizarro, é ridículo. Não tem desculpa, mesmo que você esteja querendo deixar de lado o estadual. Não há problema. Todos os times grandes do Brasil fazem um pouco isso, mas não nesse nível. O que mostra, né, desorganização, um time muito desestabilizado emocionalmente. E isso se comprovou ainda mais, principalmente, eu acho, na Supercopa. O Botafogo jogou contra o maior rival, que é o Flamengo, a Supercopa, que é um jogo único, que vale bastante dinheiro. Ser vice, né, que participar já te dá bastante dinheiro, mas ser campeão te dá bastante também, então é sempre algo interessante. É uma taça, é um título nacional, é um título que não é fácil de se disputar, porque você tem que ser campeão do Brasileiro ou da Copa do Brasil, e não é tão comum assim você ser campeão direto dessas coisas. Então é uma taça rara, digamos, e que voltou a ser disputado, acho que em 2020 ou 2021, né? Era lá dos anos 90 e voltou agora. É interessante, é legal. Óbvio que também não resolve o ano, não baliza nada, é certo. Mas é muito interessante. Ainda mais considerando que é contra um grande rival, era um clássico do Rio, um jogão. E o Botafogo não estava preparado para jogar a Supercopa. Ele entrou em campo desmotivado, o time não estava mobilizado para um jogo daquele tamanho. Né? Muito perdido emocionalmente, o Barbosa muito bravo, um time que não sabia o que estava fazendo taticamente, tecnicamente, um negócio realmente bizarro. E não tem problema perder a Supercopa, o problema é o jeito que perdeu.
Se eu não me engano, né, foi 3-1, mas foi um 3-1 que o Flamengo em nenhum momento correu riscos de verdade. Poderia ter sido muito pior. Pareciam dois times de patamares diferentes jogando. E eles não são times de patamares diferentes. Deveriam estar no mesmo patamar, assim como vinha sendo já nos últimos 2 anos. Os confrontos entre Flamengo e Botafogo sempre eram muito duros, eram de alto nível. E o Botafogo estava completamente desmobilizado. Até porque não tinha um técnico, né? O que atrapalha bastante. E aí, na sequência da Supercopa e do desastre que foi o Campeonato Carioca, tiveram os 2 jogos da Recopa, que assim como a Supercopa, é um campeonato raro de se participar, ainda mais raro, porque para jogar você tem que ser campeão ou da Sul-Americana ou da Libertadores, que ao meu ver é ainda mais complexo, porque envolve uma classificação para o campeonato e depois performar nesse campeonato, e é difícil, enfim, é complicado, mesmo que seu time seja muito bom. E o Botafogo, que não tem esse título, assim como não tem a Supercopa, não tem a Recopa, título internacional que já vem de muito, muito tempo, é um título permanente, basicamente, no calendário do futebol, desistiu também de competir. Não entrou em campo para vencer. A verdade é essa. O Racing, que era o competidor campeão da Sul-Americana, entrou focado, com sangue nos olhos, e é um bom time. É um time pior do que o Botafogo, sim, mas é um bom time, um time preparado para ganhar. E o Botafogo não entrou em campo preparado para bater o Racing. Jogou na Argentina muito mal. O Botafogo jogou muito, muito mal o primeiro jogo, o jogo de ida na Argentina. Perdeu de 2-0, podia ter sido pior. E aí veio jogar no Newton Santos, esperando, todo mundo esperava algum tipo de resposta desse time, né? Agora já com o Caçapa, um pouco mais de tempo, o Caçapa que é um cara que tem mais qualidade, né, de bagagem do que o Leiria. E a gente viu a mesma coisa. É um time apático em campo, completamente perdido. Teve, acho que, uma cabeçada na trave do Barbosa e foi basicamente isso que o Botafogo fez o jogo inteiro. A tentativa de pressão era ineficaz e o time parecia disperso. No lance do segundo gol do Racing, tem uma bola que ele, na entrada da área, que o Alex Telles vai dominar completamente sozinho a bola e a bola passa do pé dele. E aí cai no pé do jogador do Racing e isso acaba resultando na jogada do gol. Né? Beleza que foram 2 bonitos gols, só que a defesa, cara, no primeiro gol, acho que foi o primeiro gol, que o Barbosa corta, até isso tá dando azar, corta a jogada, a bola cai no pé do jogador do Racing completamente livre dentro da área, que não pode acontecer em circunstância nenhuma. Então o Botafogo veio quase que, perdemos, né? Vamos aí. E aí tomou o primeiro gol e aí tudo caiu. A casa veio abaixo, o Botafogo não performou, não tinha força, não tinha de onde tirar força para jogar. E o Racing passeou. Foi um 4-0 no agregado, poderia ter sido muito pior. E considerando as 3 decisões, né, porque a Supercopa é um jogo só, foi 7-1 no agregado. É ridículo. Um time que acabou de ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro ter esse tipo de performance nos primeiros 3 meses do ano é ridículo. O problema não é perder, o problema é o como. O problema foi o jeito que essas derrotas vieram. E agora, o que acontece, né? Tudo se encavala no Botafogo. Porque o time não conseguiu repor muito bem as peças que saíram, né? Tá vindo agora o tal do Santi, né? Santi Hernandes, não sei exatamente o sobrenome dele, mas que veio lá da MLS por um valor alto, uma tentativa de um cara um pouco mais desconhecido, mas que vem performando bem no mercado secundário, que é a MLS. Assim como o Flamengo fez, por exemplo, com o Luiz Araújo. E demorou um pouco, mas engrenou. Bom jogador. Pode ser que esse cara também seja esse bom jogador. Mas ele é uma reposição pro Luiz Henrique? Acho muito difícil. O Luiz Henrique, para mim, é um grandíssimo craque. Deveria estar jogando em times maiores da Europa. Né? Mas, enfim. Eu acho que não é essa reposição. Então, tecnicamente, o Botafogo manteve a base do time. Tá sofrendo um pouco com lesão, é verdade também. Como, por exemplo, do zagueiro Bastos, que é essencial para o funcionamento do sistema defensivo e tá fora. Mas, ainda assim, não repôs muito bem as peças. E o problema do técnico é um negócio inacreditável. Né? O Botafogo ele passou por um problema que eu não esperava, pelo menos, que acontecesse. Né? Tiveram conversas com vários técnicos nesses 2 meses, porque o John Textor centraliza essa decisão e ele queria tomar a decisão ele mesmo. Né? Ele faz reuniões, ele conversa, ele quer decidir. Então ele falou com André Jardini, que está muito bem lá na América do México e não deve sair tão cedo, porque o cara é praticamente um herói. O Tite, que veio do ano passado péssimo no Flamengo, mas é um grande treinador, pelo menos era, e tem-se a expectativa de que ele possa vir a ser de novo. O Roberto Mantini, que é um grande treinador de nível europeu, que pediu uma quantidade absurda de dinheiro e por isso não veio. O Vasco Matos,
que fechou com o Botafogo, só que aí descobriram que ele não tinha as licenças para poder dirigir o time em campeonatos da Conmebol, que é um bagulho completamente bizarro, né? Ele que é técnico do Santa Clara, alguma coisa assim de Portugal, e aí ele renovou com o Santa Clara e não veio pro Botafogo, e aí por último o Hernan Crespo, que estavam tendo conversas aí nessas últimas semanas, de que ele estava bem encaminhado e tudo mais, mas não rolou. Né? Isso tirando provavelmente muitos outros que estiveram aí no radar, foram debatidos e tudo mais. E nada aconteceu. E o Botafogo falou e foi negado por diferentes motivos por vários técnicos, até chegar no técnico de agora. Né? Renato Paiva. Eu acho uma escolha bem complicada. Um time que tá vindo de um grande ano. Esperava-se grandes coisas também desse ano. Tira o técnico. Tira não, né? O técnico vai embora, o Arthur Jorge. A expectativa era de trazer um nome de peso. O John Textor tava falando que ele ia trazer um nome de peso, um cara bom, não sei o que, não sei o que lá. Renato Paiva não é ele. Né? Ele teve uma passagem no Toluca, que foi até bem sucedida, digamos assim. Teve uma boa passagem no Independente Del Valle, mas isso já tem mais tempo, mas de fato foi uma boa passagem. E uma passagem tenebrosa pelo Bahia. Ele saiu de lá quase que à base de paulada, porque odiavam o Renato Paiva no Bahia. Ele entregou o Bahia em 15º, se eu não me engano, no campeonato, eliminado da Copa do Nordeste, tomou goleada de esporte, coisas assim. Não fez uma performance interessante, brigava com o torcedor, brigava com o jornalista, um cara meio estourado. Eu não gosto do Renato Paiva. E ele tá muito longe de ser esse nome, né? Essa solução pro Botafogo. Ainda mais considerando que depois desse início de ano bem complicado, agora ele não tem mais manobra ali, né? Ele tem que chegar e tem que performar. O Botafogo tem um mês, literalmente agora um mês, até o início de... até o fim de março, né, digamos, que é quando começa o Brasileiro, e ele tem esse mês para fazer o time jogar futebol e muito bem. Porque se daqui a um mês esse cara entra em campo contra o Palmeiras, que é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e perde assim, tipo assim, perde meio nível claramente abaixo, ele já está na fogueira. Porque como assim? Tá todo mundo nervoso por causa do início do ano. Ele tem um mês para treinar o time, que não é muita coisa, tá? É pouca coisa. E aí o time continua sem jogar? Porra, então ele não é a solução. E aí se ele não consegue engatar nas primeiras 5, 6 rodadas do campeonato, né? Bons resultados, não precisa ganhar tudo, mas alguns bons resultados, um time jogando bem, imagina o time do Botafogo não engrene. Ganhe, perca, empate, jogue mal. Cara, ele vai ficar já no olho do furacão, já vão começar a pedir a cabeça dele, e aí tem o Super Mundial, que é no meio do ano, junho, julho ali. O cara em maio vão estar pedindo a cabeça do técnico que chegou há 2 meses, há 2 meses no Mundial, e aí com certeza não vai dar tempo de trazer ninguém decente. Então, cara, é um risco imenso que o Botafogo corre, de maneira desnecessária, ao meu ver, nesse início de ano. Fez a mesma coisa no ano passado, tá? O Botafogo no ano passado também errou o técnico, ele fez tentativas, as coisas não davam certo, e o Botafogo demorou para engrenar, quase foi eliminado na pré-Libertadores, né, pelo Bragantino e por um outro time que eu não vou lembrar agora qual é. Foi duríssimo, foi salvo pelo Júnior Santos, que fez, sei lá, a Libertadores da vida dele, né? Ele que é um atacante mediano, bom, mas nada demais. Fez a Libertadores da vida dele, salvou o Botafogo e acabou sendo campeão, e beleza, resultou no que resultou. Só que não tinha técnico naquele momento. Eu lembro que a pré-Libertadores o Botafogo jogou com um interino também, se eu não me engano. Então é meio bizarro esse tipo de planejamento do John Textor, mas deu certo ano passado, ele tá tentando fazer de novo esse ano. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu acho esquisitíssimo e gera um clima de pressão absolutamente desnecessário e um clima bélico com a torcida, que também é extremamente desnecessário. Né? Ontem, no jogo, na volta da Recopa, que foi no Newton Santos, teve confronto na arquibancada, policial agredindo torcedor porque trouxe faixa de protesto contra o John Textor, teve grito de time sem vergonha, teve vaia, já se criou um clima terrível no Botafogo que não deveria nem de perto existir, porque veio do melhor ano, possivelmente, da história da instituição, que foi o ano passado. Como é que pode, em março, dia 1º de março, a torcida já está em clima bélico com a torcida? Pra mim é erro do John Textor. John Textor errou na tomada de decisão, no jeito que lidou com as coisas. Enfim, vamos ver se vai dar certo de novo, igual ano passado, mas eu acredito que não deve acontecer. Acertar no futebol é muito difícil. Jogador, técnico, presidente de clube, não é fácil. As coisas às vezes acontecem. E para se repetir, parece que é óbvio que vai se repetir. Nada meio que mudou.
Mas o futebol não é bem assim. Existem fatores externos que fazem com que tudo mude de 2 em 2 meses. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir fazer isso ser benéfico e não maléfico pro resto do ano. E o que vocês acham desse Botafogo? Opiniões, podem deixar aí no chat que a gente sempre lê e responde. Vocês concordam com o John Textor? Acham que o modelo dele tá certo? Que o Botafogo vai engrenar ainda ou já era pro Botafogo esse ano? Eu acho que ainda tem chance, mas é difícil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.